a mulher e a igualdade. Viva o futuro que o povo é que sabe. O lápis azul já não pinta a verdade. Começa a revolução. Amor é boa conselheira, mas nasceu torto, tarde ou nunca se endireita. O que arde cura, o que aperta. Eu começo por agradecer a vossa presença aqui hoje. É realmente um gesto muito amável terem disponibilizado um bocadinho do vosso tempo para se juntarem a nós. Esta é uma atividade que se está a realizar no âmbito de um projeto que a nossa escola está a participar, que se chama Escolas à Descoberta de Abril, e tem como intuito recolher testemunhos de pessoas, de gente que tiveram um papel significativo no antes, no durante e após a Revolução. Portanto, eu começo por lhes pedir que se apresentem, por favor. Podemos começar pelaquela senhora. Sim. Como é que se chama? Pode dizer o nome, a idade. Sim, chama? Sim. Maria Augusta de Sousa Ribeiro. Tudo Que bem. idade é que tenho? Tenho 90. Já nem sou 18. Nasci 6 de março de 32. 32. 1932. Tudo bem. Tenho 92 anos. Muito obrigada. Meu nome é Cacilda, Uhum. tenho 56 anos, sou de Friamundo, nascida e criada. Lembro-me pouco do 25 de Abril, só tinha 6 anos. Minha mãe. Eu sou Ana Taipa, sou de Frio, tenho 81, sou daqui de Friamundo. Nascida e criada. Não é nada. Tenho 64 anos e nasci em Friamundo. Eu sou Ludmila, tenho 62 anos. Muito obrigada. Começo então por lhes questionar o que representa a Abril para cada uma de vocês. Podem começar aleatoriamente, é como quiserem. A mais velha que Não, que ela não vinha falar a minha mãe só vinha ver. Ah, eu não sabia. Ela só veio ver a minha mãe. Posso? Pronto, sim. Como quiserem. Abril, é lógico que eu quando se deu 25 de Abril, eu era uma adolescente, se calhar mais nova do que vocês estão agora, tinha 14 anos. Portanto, no entanto, aquilo que representou foi depois, quando eu comecei a ganhar consciência. Depois de 25 de Abril, quando comecei a crescer, eu ter consciência. E a perceber que sim, o 25 de Abril foi, sobretudo para a mulher, um marco de emancipação e de liberdade da mulher. E, portanto, a partir daí que se desenvolveu todo o ativismo, não se desenvolveu, já havia antes, mas que se criaram as condições para essa emancipação e essa liberdade e essa alteração se processar. Portanto, em pequenas palavras foi isso, foi assim, a libertação e emancipação. E lembram-se do dia 25 de Abril de 1964, onde estavam, como é que receberam a Eu notícia? estava muito pesada. Antes estava grávida. Estava grávida. O meu filho, depois de passado um mês, era 29 de maio. Nada, muito pesado. Mas lembro-se. Mas lembro muito bem do 25 de Abril, sabe? Eu tinha 30 anos. E como é que recebeu a notícia? Lembra-se de receber a notícia? Olha, eu já recebi a notícia assim, isto foi de noite, depois do meio-dia. Não tinha televisão ainda. A televisão não dava de dia, era só aquelas horas. No rádio eu comecei a ouvir. Pensei que tive medo, não é? A gente pensou logo na guerra, vinha a guerra. Olha, vou ver uma coisa, parece mal. Eu fui ver a casa da Liana. Fui ver a televisão, onde foi ver, e viu os comunistas, os da Rússia, a falar. E a Ju, olha, fiquei tão admirada. Os russos eram iguais a nós. E a Ju, olha, que não eram iguais a nós. Mas no fundo do coração, estou a mentir. Tu é que eu fiquei pequenina. Olha, não sei, como os diziam. Falaram como um dia que eu comia na gente, para mim eu vi muitas coisas, cheguei a casa dos caminhos mais pensados sobre coisas não é ser como gente como nós. E eu não era assim das atrasadas, que graças a Deus não era aqui. Isso é o resultado da censura do regime. Não é culpa sua, é censura e propaganda. Exatamente. Não tinham acesso. Por isso é que convinha manter o povo na ignorância. Claro que sim. As mulheres tinham que ser ignorantes para eles poderem controlar.
Para controlarem as massas. Sim. Exatamente. As mulheres eram censuradas, os homens eram enquadrados nas organizações paramilitares, como a Legião Portuguesa. Tinha a minha porta ali. Era. Vamos circular neste fascismo. Aquela ideia do Estado Novo. Havia um café dos ricos e um café dos pobres, no mesmo café, um sítio para os ricos e um sítio para os pobres. E os aí na televisão. Não era na televisão, não era no rádio. Era na rádio, que não havia poucas televisões. Naquelas emissões televisivas foi da Sim, nós éramos privilegiados, que já tínhamos tínhamos televisão. Não, domingo está bem, eu lembro-me. Havia muito pouca gente com acesso à televisão. E mesmo os rádios, antes do 25 de Abril, era muito pouca gente que os tinha. E quem os tinha-os escondidos. Certo? Porque ninguém se podia. Nós tínhamos aqui muita, dentro dessa legião, não é? Tínhamos aqui muita gente que, Sim, dizem que eram da PIDE, eram informantes da PIDE, não é? E se alguém abria a boca, ou se sabiam que aquelas pessoas tinham rádios em casa, então eles informavam-se e eles iam para os sabiam, não é? Se aquilo era muito camuflado. As rádios, mesmo a rádio. Eu lembro, no 25 de Abril, eu tinha 12 anos, foi há 50 e 62, tinha 12 anos. No dia 24, eu estava com a minha irmã fazia teatro. Eu tinha muito cedo ainda hoje. E eu estava com a minha irmã num ensaio do teatro. Lembro-me como se fosse hoje. Na altura não tinha aquela percepção do que é que se estava a passar realmente, mas aquelas imagens não me saem da cabeça. E o senhor que tinha, onde nós estávamos, que era o Sr. Santos, meu padrinho. Teu padrinho, tinha um rádio. Esse senhor era dos que tinha um rádio lá escondidinho. E a minha irmã, estávamos ali a fazer o ensaio, e eu apercebi-me de uma movimentação, uma coisa assim fora de normal. E como eu era uma miúda com 12 anos, e não é como agora, vocês com 12 anos já têm outra informação, têm tudo, acesso a tudo, mas não tínhamos acesso a nada, não é? E então, naquela minha ignorância, só dizia à minha irmã: o que é que se está a passar? O que é que se está a passar? E eles vinham ao pé da minha irmã, que era muito mais velha que eu, não é? Diziam: vocês têm que ir para casa. E eu morava perto. Eu morava ali no centro da feira, morava perto do local onde estávamos. E via toda a gente a correr para a janela. E assim: mas o que é que se está a passar aqui? Aquilo era o quê? 11 horas? Mas eles já estavam a ouvir na rádio o que é que se estava a passar. Entretanto, espreitarmos para a janela, ver se andavam esses tais da Legião ali a rondar a casa. Tudo a espreitar, assim: olha, agora está na hora de vocês irem embora, vocês vão a correr o mais rápido que possam. E eu sei que saí disparada, eu e a minha irmã e um senhor que estava lá, que era o Vitorino, que foram nos levar a casa, mas com uma angústia, com um medo, uma coisa assim, que ele chegou à porta da minha casa, meteu-nos as duas dentro de casa e veio a correr outra vez para onde estava. E eu fiquei assim naquela. Ao outro dia é que começámos a perceber o que se estava a passar. Eles começaram a tirar e é que nos começámos a perceber. Por isso, aquela noite foi assim um bocado com medo, assustadora. Vou dizer assim, mesmo assustador, porque eu quando via os da Legião a sair de casa ao meio-dia era mais ou menos antes do meio-dia, porque eles vinham dar a volta, eu tinha medo deles e não sei explicar porquê. Porque a minha casa, que vai no centro, eles estavam também no centro, e eles àquela hora saíam todos a marchar por lá fora, e era uma coisa que me assustava já. Eu olhava para aquelas caras, eram tudo pessoas conhecidas, todas pessoas daqui do Friamundo, podia ter uma ou outra de fora, mas era quase tudo aqui, e eram pessoas que eu a ver aquilo assustava-me, ficava assustada a olhar para eles, sabia que aquilo que não era bom,
Sim, e acaba por ser um Eu tenho a objetivo percepção que aquilo que não era bom. o medo, claro que sim. Era o medo. Era um Esses objetivo. regimes autoritários Impõe-se através do através do medo. medo. Claro que sim. É isso. Sim, não é? Portanto, não é. E isso acaba por ser uma representação ideal daquilo que era o regime. Outra coisa que me metia certa confusão, também nova, era o voto vir para casa para a minha mãe ter que votar naquele. Vinha aquele Atenção papel. que a tua mãe, só em 1968, É que que os com mulheres aquele- tiveram votar. Sim, Sabiam exatamente. ler e escrever, É. podiam votar. Sim, sim. Mas não podiam A votar. primavera Não podiam. marcelista, Sim, mas sim. tem- Exatamente, era marcelista que deu assim algumas Uma benesses, imagem, assim para sabe? enganar, Sim. não é? para cantar, Sim. sim. Mas a verdade é que, quer dizer, não resolveu questão nenhuma, Claro que porque havia também um grande analfabetismo, e esse analfabetismo incidia sobretudo sobre as mulheres, Uhum. não é? Portanto, as mulheres, primeiro iam os homens à escola e depois as mulheres, se fosse possível, não é? Portanto, as mulheres iam sempre as que ficavam Para trás. para trás. E, portanto, quer dizer que era uma votação que. E muitas vezes o voto já tinha preenchido. Exatamente. Pois, por isso é que eu Eu achava entregar- estranho. Não é que eu me lembro, não é? Eu achava tenho memórias isso estranho. de que Eu ouvi, lembro-me ouvia. sobretudo daquela eleição do Humberto Delgado, em que houve alguma movimentação, em que influía muito. Eu era pequenita, lembro-me de, é curioso, nós tínhamos uma maquinazita de reproduzir comunicados. E lembro-me que a cada passo nós andávamos todos a correr a escondê-la. Porque vinha a polícia, vinha não sei quê, e a gente escondia. Portanto, eu também nasci um bocado nesse ambiente, não é? De Era uma esconde, família mais está tradicional. calada, não fales, porque não sei o quê, não se pode dizer lá fora. E que eram apreendidos aqueles documentos todos, que eram feitos com sentenças, ainda muito antiga, não é? Aquelas maquinasitas. E lembro-me sobretudo das eleições, tenho uma vaga ideia daquelas eleições de 79, em que houve participação de muita gente, mesmo que tentavam que as pessoas votassem, não é? Mas havia depois a outra parte, em que eles esforçavam e entregavam em casa os votos para votar na Ação Nacional. Na União Nacional. Eu lembro-me de levar à minha mãe, que era destes lobos. Era do comunismo, não é? Era um controle. Era a oposição. Ai, a minha mãe estava assustando muito. Eu digo, não sou feliz. A minha mãe era empregada do Estado. Pois, porque aqui em Friamunde, aquilo que nós hoje temos a informação e acesso é que havia duas fações muito distintas. Uma ala de esquerda contra o regime e depois tínhamos a ala de direita também muito Regime, forte. exatamente. Não sei se se recordam disso. Eu lembro da minha mãe dizer, ai meu Deus, ninguém viste filho, se alguém viu. Era o mesmo. Claro. Não vai nada em Se todo alguém viu. lado. Pronto, e é assim, neste ambiente de memórias, que eu gostava que cada uma de vocês nos contasse alguma memória que tenham do pré, do durante ou até mesmo do após 25 de Abril, que vos tenha marcado e gostassem de partilhar connosco. É assim, de repente, quer dizer, isto foi um viver, quer dizer, não há uma situação que marcasse mais que outra, quer dizer, as coisas foram sucedendo, não é? Foram sucedendo e nós fomos absorvendo aquilo que se ia passando e aquilo que se ia alterando. É claro que a memória do antes do 25 de Abril, eu tenho algumas memórias, como eu disse, que esconde, que sai, não digas nada, temos que esconder, e haver ali uma movimentação em casa, mas eu não tenho uma consciência plena do que era aquilo, não é? Portanto, a consciência aparece depois do 25 de Abril, porque o 25 de Abril relatam o que era o antes do 25 de Abril, quer dizer, eu não vivi, eu não senti a repressão, propriamente dita, não é? Porque era uma criança e nós não sentíamos essa repressão. Sentiam as pessoas mais velhas, eu não sentia. Mas depois comecei a perceber e como era um passado muito próximo, não é? Depois do 25 de Abril comecei a perceber e a interiorizar o que era realmente esse estado repressivo. E o que é que significou de facto aquela movimentação toda a seguir, e aquela libertação, e aquele exagero, certo, tudo bem, mas havia uma predisposição, digamos, para se alterar um bocado as coisas, aceitar, já havia mais
Olha, por exemplo, a reunião das pessoas, as pessoas sentiam-se mais abertas para reunir, para se socializar, Portanto, havia uma disposição completamente diferente. Portanto, são umas memórias assim um bocadinho vagas, o tempo anterior. É mais o termo de comparação. Mas nota-se mesmo, quer dizer, naquilo que antigamente, até a própria, digamos, a maneira como as pessoas foram aceitando outra maneira de estar, outra maneira de ver. Mais abertura. E, portanto, notou-se perfeitamente essa abertura. E notei-a significativamente nos primeiros anos da adolescência e depois, mais tarde. E percebeu-se que havia um crescendo nessa abertura que foi sendo feita, não é? Até hoje. Foi uma coisa muito séria, assim, de repente a gente não estava à espera daquilo. Aqui fez assim um quadro de construção. Até depois porquê? Porque depois a gente ouvia uns, ouvia outros. Pois, era aquilo que estavam a dizer, a falta de informação, as notícias vossas que Chegavam chegavam muito tarde. muito tardiamente, acabava por fazer Tudo muito confuso. E depois as pessoas poderem falar, A gente agora mais à vontade, até tinham medo. a gente sabe, ao menos, ou verdade ou mentira, a gente olha, apanha aquilo, mas andamos no sabor. Quando a minha prima falou pronto, os da Legião, que era tudo cá, a gente de Friamundo, éramos todos conhecidos, não é? Mas havia sempre aqueles... O meu irmão era Daniel. Mas tinha tido também que era também depois não podemos culpar, eles também obrigados a pertencer, não era? Não era propriamente vontade. Exatamente. Claro que sim, eles eram há aqueles que, para agradar ao senhor fulaninho e ao senhor cicraninho, vão contar o que o vizinho fez, ou o que o vizinho disse, ou coisa assim. Porque há a história do meu avô que não trabalhava cá, trabalhava no Porto, e vinha de 15 em 15 dias do Porto. Também 15 em 15 dias cá, o Porto era muito longe, agora ficou mais perto. E então ele estava numa barbearia, eu não me lembro, quem me contou foi o pai desta senhora, que era meu filho e cunhado do meu avô. E foi que nos contou mais tarde que o meu avô estava numa barbearia aqui em Friamundo a dizer que estava a ler um livro, não sei de quê, mas isto há mais de 70 anos. Mas era assim. Um livro qualquer que devia ser censurado depois. Claro. E alguém ouviu e foi dizer ao regedor, não sei se vocês sabem o que é o regedor. O regedor era mais ou menos o presidente da junta. O genro, tinha António Alexandre, tinha um livro, não sei das quais, e então o regedor caminhas ao caminho e vai à casa de Santo Antônio Santo saber onde é que estava o livro, que era o avô da minha mãe. Quem estava lá não era o pai da minha mãe, era outro genro, que era o meu tio Juca, que era o pai desta senhora. Não é que eles adanaram no banho, quase que lhe batiam, porque ele tinha que dizer onde é que ele tinha o livro que estava a ler, porque disseram que tinham o acusado. E ele não contou que era o cunhado, escondeu-se. Depois a minha avó queimou tudo o que tinha em casa. Deus me livre de alguém lá aparecer. E não tinha livro nenhum lá. Ela não tinha, que era o meu avô no Porto, não era aqui. É porque o obscurantismo muito grande, não é? Uma coisa que se calhar até nem seria nada de mas qualquer vizinha que pudesse pôr em causa o regime era Qualquer frase, qualquer coisa que às vezes até nem tinha esse sentido, mas se pudesse causar a dúvida, era logo iluminada. Mas sim, que era para não haver problema. E agora, pergunto-vos o que é que antes viam as vossas mães a não poderem fazer e após o 25 de Abril e agora podem fazer? Que mudanças é que na prática o 25 de Abril trouxe para vocês? Eu até posso responder a uma coisa que é assim. As nossas mães, aquilo que podiam fazer e aquilo que depois do 25 de Abril já pouco Fizeram. Adiantou. As gerações que vieram a seguir é que beneficiaram. Não é? Porque antes do 25 de Abril, toda a gente sabe que, por exemplo, havia um papel menor, era quase que infantilizada. Eram mulheres que de noite iam jogar caçados, pintar paredes muitas. Eram pessoas Militância, pronto, isso era mais uma militância política e talvez partidária, mas que revela também, de facto, a predisposição que a gente já tinha na altura para o fazer, não é? Mas entregava cartazes de noite? Sim, íamos colar cartazes nas árvores.
Eu, se calhar, agora se mandasse pegar nada para ir seguir alguma coisa, não ia. Naquela altura. Chegamos a ter algumas sessões de esclarecimento, mas muito perto das eleições, íamos muitas vezes por algumas. Mas é Maria. É de É crianças. ricas. É Moicas. E as ricas é Mariazinha. Ou Miquinhas. Mas ela tem razão. Mas é verdade. Ela tem razão. As ricas era a Maria. E os cantados, o que é que podemos saber quais eram os pontos dos cantados? Das eleições. Era sobre as eleições, vota no partido X. Partido que a gente considerava que estava correto. Vota no partido, vota aquilo. Mas era uma militância partidária. Eram os comunistas. Nas eleições não é nada. Não se vê muita coisa. Não, porque os votos continuam a ser maioritariamente de esquerda. Se olhas aos boletins, é de esquerda. Só aquilo que se calhar a senhora está a dizer é que estão apagados. Não há tanto esse ativismo que provavelmente havia no tempo do 25 de Abril. São mais silenciados, mas existem. Existe muito essas ideologias de esquerda aqui em Friamonte. Mas já não é nada do que é. Claro. Já não é os nada. desenhos já não O são social também alterou completamente. Claro. E as coisas. E depois discutia-se muita política em família. A minha mãe era 8 irmãos, a minha avó vivia connosco, juntava-se tudo lá em casa. Um era CDS, o outro era PSD, o outro era PS, o outro era PCP, elas todas caladas, eles é que discutiam, não é? E a minha avó, para manter a ordem, zangava-se, batia num que estava ao lado dela, dava-se não sei o que no outro, Mas e isso eles é uma lá família democrata. Mas eu acho que é muito importante. Mas aí está. Mas era para 24 rapazes e 4 raparigas. Da rapariga, Não tem voto. As mulheres votavam naquilo que o marido dizia. porque foram educadas assim. Claro Não é? que sim. Foram educadas Mas assim. vocês estão agora a referir uma coisa e eu tenho acompanhado. Eu normalmente estou. E gosto de ir para as mesas de fora. Vestida e gosto de estar lá. E há uma lei que diz que os miúdos até uma certa idade, ou depois de uma certa idade, ou que saibam ler e escrever, não podem acompanhar os pais para votar. E porquê? Precisamente porque muitas vezes se manda a criança para saber em quem é que vota, para ir dizer ao pai quem é que a mãe votou. E portanto nós não deixamos. E isto parece assim do outro século, não é? Mas é verdade. Portanto, eu, uma criança de 5, 6 anos que não sabe ler, pode ir acompanhar, mas se for a partir de uma certa idade, eu não deixo. Porquê? Primeiro porque tem que haver há o segredo do voto, e não deve ser. E desde miúdos tem que começar a perceber que é assim mesmo, não tem que estar a ver. Mas muitas vezes isso pode criar alguns constrangimentos e alguns problemas familiares, porque a criança vai dizer que votou. E normalmente não consegue deixar, por isso mesmo. Isso para referir. Se o voto é secreto, o marido não tem nada que saber. Nem o marido tem que saber o que a mulher votou, nem a mulher o que o marido. Não, até pode Porque saber. podem ter ideias Não diferentes e não pode ser aceitarem. um problema. Sim. Partilharem ideologias, não há Mas eu estou a falar Agora, no início, naquelas famílias mais. Claro que sim. Como há bocadinho já mencionámos brevemente, eu pego agora e pergunto-lhes. Hoje em dia, nas vossas opiniões, quais são as maiores ameaças a todas as conquistas que Abril trouxe? É precisamente as conquistas de Abril. As ameaças estão aí à porta, porque nós percebemos que, e não é preciso. Quer dizer, é preciso olhar para aquilo que está a passar, para percebermos que aqui há uma viragem muito grande para ideologias, digamos, que não representam de facto aquilo que são os valores de Abril. E que isso é extremamente perigoso. Vamos assim com a última questão, que é, eu peço a todas para definirem o 25 de Abril numa palavra. Agora foi difícil, porque o 25 de Abril são muitas.
O 25 de Abril são as palavras todas que a gente possa ter. Pode ter imaginado. É, portanto, 25 Toda a de Abril. palavra que sai da boca.